E se eu te dissesse que entre os Gorosei existe um traidor? No capítulo 1056 de One Piece, a gente viu o Killer dizer para o seu capitão, Eustace Kid, que se eles quisessem ter reais chances na guerra final pelo One Piece, que eles precisavam colocar todas as suas forças numa única tarefa. E o Kid responde: você quer dizer encontrar o homem com a cicatriz de queimadura? E ainda complementa dizendo que só isso não seria o suficiente para eles seguirem adiante. E desde então a gente ficou se perguntando, tá, mas quem seria esse tal homem com cicatriz de queimaduras? A primeira opção que sempre vem na nossa mente é o Aokiji, o personagem com maior número de queimaduras no seu corpo. Ou será que seria o Sabo, o Imperador das Chamas, né, que atualmente está muito em evidência? Ou será que seria um outro personagem, entre os Gorosei, aquele que tem uma cicatriz de queimadura na sua testa? Hoje a gente vai falar sobre a possibilidade desse personagem, desse Gorosei, ser um traidor dentro do governo mundial e quais as bases que fundamentam essa tese. Mas não antes, galera, de você mandar aquele punho de magma para queimar logo de vez o botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal até hoje. Só tá faltando você, ó, Gabriel. Então o primeiro personagem que veio na nossa mente quando a gente viu essa fala do Eustace Kid com o Killer seria o Aokiji, né? Como a gente sabe, ele sofreu queimaduras absurdas ali na sua luta contra o Akainu, tendo a sua mão direita completamente queimada, tendo seu pescoço e até parte do seu tronco também completamente queimado e tendo perdido também uma das suas pernas, sofrendo um dano absurdo e tendo hoje em dia que usar uma prótese de gelo. E a gente sabe também como o Aokiji ele parece ter algum tipo de conexão com o mercado negro de One Piece, né? O famoso submundo. O que é esse tal submundo de One Piece? Nada mais é do que o mercado ilegal de qualquer coisa que seja Akuma no Mi, seja criança, seja qualquer coisa do tipo, mercado ilegal, mercado negro de One Piece, né? Isso foi evidenciado pelo levantamento do questionamento dos marinheiros no final do arco de Punk Hazard, né? Onde eles se perguntam, mas peraí, eu ouvi falar que um ex-almirante estaria envolvido com o submundo? Como assim? E somado a isso, a gente viu no mesmo arco de Punk Hazard que o Eustace Kid, ele assistia à transmissão que o Caesar Clown estava fazendo para os possíveis candidatos a clientes dele, justamente no mercado negro, quando ele estava falando do Smile ali, mostrando o experimento dele, e o Eustace Kid era um dos que estava assistindo a essa transmissão. Então a gente junta essas duas informações e a gente chega numa possível conclusão aqui. Talvez, com o envolvimento do Aokiji com o mercado negro de One Piece, a gente poderia deduzir que a atuação dele, alguma ação do ex-almirante dentro de todo esse mercado poderia ter chegado, algum tipo de informação sobre ele, não só teria chegado àqueles marinheiros que levantaram essa possibilidade, mas também teria chegado ao Eustace Kid, e por isso o Killer e o Kid eles teriam mencionado ali por alto justamente o ex-almirante. Só que o detalhe mais estranho nessa conversa do Kid e do Killer, além do fato deles não mencionarem exatamente quem é essa figura, até para não entregar não só pra gente ali, né, e ficar fazendo teoriazinha, fazendo videozinho aqui de teoria, mas também para os próprios personagens eles também não terem essa sacada, não terem também essa dica e acabarem ficando na frente dele nessa corrida, reparem na reação do Trafalgar Law cabeça baixa. Essa reação, galera, indica muito que ele pode saber de alguma coisa. Inclusive, a própria Nico Robin, que também é mostrada a reação dela logo em seguida, ela parece não entender nada. A gente vê até um ponto de interrogação ali no balão dela, mas o Law, ele parece saber de alguma coisa. Ele parece ali meio quietinho demais ali, parece que estava ali tentando desvirtuar, não chamar muita atenção, porque talvez ele realmente saiba de alguma coisa. E é aqui que a gente chega na possibilidade de esse tal homem com a cicatriz de queimadura ser um dos Gorosei. Esse Gorosei, assim como vários dos Gorosei que são baseados em grandes figuras políticas do mundo de One Piece, esse, em específico, é inspirado num homem chamado Gorbachev, que inclusive morreu recentemente nessa última semana ali, né?
Para quem não sabe, Gorbachev foi o 8º e último líder da União Soviética, considerado uma das figuras mais importantes da segunda metade do século XX. Gorbachev continua uma figura controversa, galardoado com um grande número de prêmios, incluindo o Prêmio Nobel da Paz, foi amplamente elogiado por seu papel pelo fim da Guerra Fria, pela redução dos abusos de direitos humanos na União Soviética e por sua tolerância tanto à queda dos governos socialistas do leste europeu quanto à reunificação da Alemanha. Por outro lado, na Rússia, ele é constantemente escarnecido por não ter impedido o colapso soviético, evento que resultou em um declínio da influência russa no mundo e precedeu uma crise econômica. Reparem só, galera, era um cara que fazia parte ali do sistema, mas que, de certa forma, prejudicou o sistema vigente. Se a gente traduzir isso para One Piece, galera, casa perfeitamente ele também assumir esse papel de ferrar com a organização do governo mundial e, por um lado, por pessoas que estão dentro do próprio governo, ele ser visto, com maus olhos depois que isso ser revelado, que isso vier a público, mas para as pessoas de fora, ele seria alguém que traria mudanças positivas, benéficas para as pessoas. E, curiosamente, a sua identificação ideológica inicial do Gorbachev era com os ideais marxistas-leninistas, tendo, entretanto, no início da década de 1990, se inclinado à social-democracia. E detalhe, reparem, um dos Gorosei que também senta no topo do mundo junto dele é justamente um Gorosei que faz referência a Karl Marx. Ou seja, a princípio aqueles dois Gorosei, ou eu diria todos os Gorosei, eles estariam alinhados politicamente, só que conforme o tempo passa, pode acontecer de determinados ideais mudarem, e no caso desse Gorosei em específico, com a cicatriz de queimadura, teria mudado também. Só que existe alguns problemas com essa ideia, galera, porque de acordo com o mapa oficial da Grand Line, o Eustace Kid ele deve ir para a ilha pirata Hachinosso, que é a base do Barba Negra, já que ele ficou de ir para o leste, ali do país de Wano. Saindo do país de Wano, ele iria para o leste, ou seja, de acordo com o mapa, ele iria até a ilha Hachinosso. Inclusive pode ser que ele encontre só o Aokiji lá, já que o Barba Negra ele ficou de pegar algo antes da marinha. Seria interessante já porque a primeira opção sempre foi o Aokiji, e se realmente fosse ele, já seria um adianto enorme de vida, ele acabar indo para essa ilha e encontrar justamente a pessoa que ele precisava encontrar. Isso porque, para quem não lembra, o Aokiji ele parece ter se aliado ao bando do Barba Negra, mas até hoje a gente não viu eles dois juntos na mesma cena, mas seria interessante se, caso o Barba Negra ele não esteja na ilha nesse momento, pelo menos o Aokiji ele estivesse lá para que assim pudesse haver uma conversa entre ele e o Eustace Kid. Só que a principal pergunta e o principal problema, eu diria, dessa ideia toda é como o Kid ele saberia dessa informação sobre o Gorosei traidor? Talvez ele até nem saiba, que o Gorosei esteja traindo os outros, mas por que ele levantaria essa possibilidade? Tipo, faria muito sentido o Law ele levantar essa possibilidade, ele ter essa carta na manga, porque talvez o próprio Law ele tenha um certo envolvimento com a Sword da Marinha, assim como o seu grande inspirador e guia, que foi o Rocinante, também fazia parte. E pode ser que o Law ele também siga, ele também tenha seguido parte desse caminho. Isso porque, se a gente reparar na conversa entre o Sengoku e o Law no final de Dressrosa, é uma conversa bastante íntima, eu diria, Tudo bem, poderia ser justificada pelo fato do Sengoku ele ter acolhido ali o Rocinante, dentro da marinha, enfim, mas essa relação ter sido criada também com o Law, talvez tenha algo mais em relação a eles que a gente ainda não saiba. Pode até ser que o Law ele tenha passado essa informação pro Kid, olha só, tem um Gorosei aí, não conta pra ninguém não, hein? Que o bicho aí pode ser que ele ajude a gente aí a achar One Piece, hein? Mas não conta pra ninguém não. Meio difícil, É por isso que o Law ele ficou de cabeça ali quietinho, tipo, ai caralho, já tá querendo espalhar informação, Daria pra gente interpretar dessa forma, mas não acho que seja o caso. O fato é que tanto o Gorosei quanto o Aokiji eles podem ter algum papel de importância nessa busca pelo One Piece, São duas pessoas, duas figuras de muita importância, principalmente nessa reta final, mas pro mundo de One Piece em si, Um ex-almirante que tá agora aliado, supostamente aliado com o bando do Barba Negra, com envolvimento com
com o mercado negro de One Piece, que provavelmente também está muito engajado em querer mudar as coisas pelo lado de fora, e somado a isso, um potencial traidor de dentro do governo mundial, e alguém que também está no topo do governo mundial, né? Então, eles dois podem muito bem casar com essa ideia. São duas pessoas que têm algo a agregar, mesmo que a gente não saiba, mas que possam sim agregar nessa busca pelo One Piece. Seja com alguma informação sobre o último Road Poneglyph, seja com a localização de qualquer coisa que seja, sobre alguma arma ancestral. Só que pela fala do Kid sobre encontrar o homem com a tal cicatriz, faz parecer que eles precisam procurar esse homem para assim eles conseguirem encontrar, né? E nesse contexto faz muito mais sentido a gente pensar no Aokiji. Isso porque o Gorosei, a gente sabe onde é que ele mora. Eles moram em Marijoa, então eles não precisariam encontrar, né? Esse sentido, essa nuance de você buscar, procurar tal pessoa faz muito mais sentido com o Aokiji do que com o Gorosei. Então é um outro ponto ali contrário à ideia de talvez ser o Gorosei quem ele estivesse se referindo. Ou a última possibilidade seria o Kid realmente querer encontrar o Aokiji, até porque faz muito sentido por todo o contexto que eu citei aqui, né? Pela fala dele, pelo local onde ele já vai, né? Depois de ter saído de Wano. Pode ser que ele tenha se referido ao Aokiji, mas ainda assim o Law ele tenha pensado que seria o Gorosei careca, e por isso que ele ficou ali quietinho na dele, né? Caraca, será que o Kid tá mencionando o Gorosei careca? Porra, tomara que ele não saiba de nada, né? Mas na verdade ele tava pensando no Aokiji enquanto o Law tava preocupado com o Gorosei careca, que na verdade é um traidor sim do governo mundial. Isso seria uma ótima forma de você encaixar as duas coisas, né? Eu acho que deixaria as duas coisas, as duas possibilidades trabalhando em conjunto. Enfim, galera, vocês acham que realmente existe um traidor entre os Gorosei e será que esse realmente era o tal homem com a cicatriz de queimadura? Ou vocês ainda preferem a ideia de ser o Aokiji, galera? Se você ficou até o final do vídeo, lembrando mais uma vez, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, galera, para não perder os vídeos que saem semanalmente sobre o universo de One Piece. E agora, confere os dois últimos vídeos que foram lançados aqui no canal sobre o Crocodile e também sobre as recompensas dos almirantes. Confere lá que tá bem legal.